Vamos lá, Paulinha, vamos seguir aqui no Morning Show, vamos repercutir o caso que está tomando conta das redes sociais nessa manhã. O âncora da Rede Globo, Rodrigo Bocardi, está sendo acusado de racismo nas redes sociais. O que foi que aconteceu? O que ele falou? Em que situação? Paulinha, conta pra gente. Bom, aconteceu nessa manhã, então é alguma coisa que as pessoas estão comentando já agora, é o segundo assunto mais comentado aqui no Twitter. Então o Rodrigo Bocardi estava conversando com o Thiago Schauer, que estava ali no metrô entrevistando algumas pessoas. Então ele estava entrevistando um rapaz, um jovem negro que estava a caminho do clube, né? De um clube aqui de São Paulo, um clube de classe média alta. E aí aconteceu um diálogo, e foi por causa desse diálogo que o Rodrigo Bocardi está sendo aí acusado de racismo. Estão falando de racismo estrutural, olha como se mostra o racismo estrutural. Vamos ouvir, porque é melhor do que eu contar para vocês. Vamos ouvir o diálogo que aconteceu hoje no Bom Dia São Paulo. Tô com o áudio aqui, Paulinha. Lá no Pinheiros, bolinha de tênis no Pinheiros? Ou não? Você vai pegar bolinha de tênis no Pinheiros, o Rodrigo tá perguntando ou não? Não, eu sou atleta lá do Pinheiros, jogo polo aquático. Ah, sim, tá pensando o quê? E eu tava achando que eram os meus parceiros ali que me ajudam nas partidas e tal, jogador de polo aquático, olha que fera. Manda os parabéns pra ele e agradece já logo de cara. Agora eu entendi. E agradece... Era uma piada interna. E agradece logo de cara aí o sorrisão que ele recebeu você aí, como é bom, como já muda a vida, e tenho certeza que você sentiu isso também. Aí, ó, equipe de polo aquático, tá pensando. Aqui ajudando a gente também a informar. É aí que tá a questão, né? Então, o Bocardi, ao ver o menino sem nenhuma outra informação a respeito, a não ser só a figura e a blusa do clube, deduziu que ele seria um catador de bolinha, né? E aí isso realmente pegou muito aos olhos do público. Quero saber qual é a opinião de vocês. Vamos lá. É racismo? Não, é porque é uma verdade incontestável, assim, né? A reação, a fala, denota tudo isso. Talvez aí o que se chama de racismo estrutural. Agora, é infeliz, para dizer o mínimo, a colocação dele. Denota ali um padrão de comportamento, de como as pessoas enxergam as outras pessoas. Por que ele achou que o menino era um catador de bolinha? Porque ele é negro? Porque ele estava com a camisa do clube, e aquela camisa seria, na visão do Bocardi, um uniforme, né? E o menino é um atleta do polo. Pois eu não acho injustiça que as redes sociais estejam cobrando, porque, na verdade, estão cobrando esse pessoal com as regras que eles mesmos estabelecem, né? Você vê que muita gente é atacada por causa de uma frase, por causa de uma reação, e aí, de repente, essa mesma... no caso, o Bocardi fala uma frase infeliz, e aí também tem que se responsabilizar por ela. Agora, dito isso, vou fazer igual o Rodrigo Constantino, né? Dito isso... eu vou lembrar o Taleb, o autor do Cisne Negro, Antifrágil, o grande Taleb, que ele diz o seguinte: a gente tem que em algum momento parar com essa história de se preocupar tanto com essas frases, porque muitos racistas de verdade nunca falaram uma frase racista, mas agem como racistas e são racistas. Né? Em compensação, tem gente que pode eventualmente falar uma frase infeliz, o caso clássico do William Vac, que perdeu seu emprego na Globo, e obviamente não é um racista. Qualquer pessoa que conheça o William Vac, eu não conheço, mas eu conheço pessoas que conhecem e que falam que ele não é, e ele perdeu seu emprego por causa de uma frase, por causa de uma bobagem. Então, em algum momento, a gente vai parar de descontextualizar as pessoas e atacar as pessoas, porque eventualmente façam ou deem uma declaração infeliz, e não que não exista racismo existe, mas vamos atrás de atitudes discriminatórias, vamos atrás dos verdadeiros racistas, e não de quem eventualmente, por causa de uma bobagem, faça uma piada de tiozão, ou fale uma bobagem sem pensar e depois peça desculpa, e vamos aceitar as desculpas se forem verdadeiras, de alguém que faça uma declaração infeliz e que você veja que a pessoa está arrependida e não estava pensando naquilo. Vamos deixar o combate ao racismo ser lidado de uma maneira mais adulta, mais madura, onde os verdadeiros racistas sejam realmente responsabilizados pelos seus atos, e pessoas que não são e que eventualmente façam e deixam escapar uma frase besta aqui e ali não sejam culpados pelo que não são. Porque eu também acho importante que a repercussão sirva mais para você
explicar e elucidar o porquê que o Bocardi está falando é um racismo estrutural. Não é Até intencional, porque, né? Não é intencional, concordo com o Alex. Eu acho que a gente não pode aqui concluir que o Bocardi seja racista, pelo amor de Deus. Agora, ele pode ter... Ele tá escrevendo, Paulinha? Ele tá postando aqui no Twitter, ele postou uma thread. Quer que eu leia? Vou ler em tempo boa, real, boa. porque ele acabou de postar, Aqui, gente. vamos lá, ao vivo, vamos lá, Paulinha. Então vamos lá, ele acabou de postar o seguinte: muito triste a acusação de preconceito. Eu pratico tênis no Clube Pinheiros. Os jogadores de tênis não usam uniformes, mas os pegadores, rebatedores sim. Uma camiseta igual à do Leonel, com quem tive o prazer de conversar hoje, ao vê-lo com a camiseta que vejo sempre, todos os dias, pegadores, rebatedores de todas as cores de pele. Pensei que fosse um deles. Não frequento outras áreas do clube, onde outros esportes são praticados, e não sabia que a camiseta era parecida. Se soubesse, teria perguntado em qual área o esporte trabalhava ou treinava. Nunca escondi minha origem humilde. Comecei a vida como garoto pobre, contínuo, andando mais de 2 horas de ônibus todos os dias para ir e voltar do trabalho e escola. Alguém como eu não pode ter preconceito. Eu não tenho, nunca tive, nunca terei. E condeno a atitude assim todos os dias. Mas se ofendi pessoas que não conhecem esses meus argumentos e a minha história, peço desculpas. Não o chamei de pegador pela cor da pele ou pela presença num trem. Chamei-o por ver que vestia o uniforme que eu sempre vejo os pegadores usarem. Peço desculpas a todos e, em especial, ao Lionel. Bacana. Tá aí. Bom, Adriles, acho que a conversa muda de figura agora com Posso só fazer posicionamento do Bocardi. Quando ele diz que ele tem origem pobre e origem humilde, por causa disso ele não pode ser preconceituoso, isso também não é um preconceito com os ricos? Exatamente. É social, preconceito social. Certa forma. Mas eu acho que muda de patamar porque ele se coloca, se manifesta. Sim. Uniforme, né? O que aconteceu e o que está dito, está dito. Perfeito. Está contextualizado. A gente agora tem a parte dele se reposicionando quanto a isso, pedindo perdão se porventura tenha ofendido alguém. Mas a discussão entra em o quão a gente tem que rever certas posições e ter cuidados específicos agora. Eu concordo com você. Eu concordo com você no seguinte sentido. Ainda que tenha a questão do uniforme, de padrão, de um tipo de trabalho, eu acho que a cor negra, infelizmente, instruiu a fala do Bocardi nessa questão da estereotipia. E a estereotipia é muito complicada porque ela reflete exatamente o racismo estrutural, que não é o intencional, como o Borges bem disse. Por exemplo, o Jesse Jackson, que é um político americano, que é negro, ele mesmo disse, se eu estiver 2 horas da manhã numa rua deserta e eu vejo uma pessoa vindo em minha direção e ela é negra, o Jesse Jackson é negro. Ele fala, eu terei mais medo. E isso é muito triste, não é um preconceito intrínseco em relação à cor da pele, mas é um preconceito, e às vezes é um instinto de sobrevivência em relação ao fato, por exemplo, de os negros terem sido, depois da escravidão, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, jogados na marginalidade, onde a marginalidade incide em maior risco de criminalidade, e realmente, infelizmente, grande parte dos crimes de menor porte, de menor porte que não são de corrupção, são cometidos por pessoas pardas e negras. Isso não quer dizer que os negros são mais propensos a cometer crimes, e não quer dizer que alguém que tenha medo da estereotipia de um negro que esteja se aproximando dele numa madrugada seja eminentemente racista. Isso é que é triste. É um racismo estrutural fruto exatamente da marginalização da população negra no Brasil. É essa a distinção. E aí a fala do Alexandre Borges é muito profícua nesse sentido de estabelecer o que é essa estereotipia, esse racismo estrutural, condicionando os nossos preconceitos, de um racismo real, de alguém que persegue a população negra, de alguém que inflige dor à população negra, ou que estabelece um preconceito concreto contra a cor da pele de uma pessoa, entendeu? Então a gente tem que ter uma conscientização exatamente para não jogar pedra em todo mundo que repete um preconceito arraigado historicamente, que não é intencional às vezes, se baseia na estereotipia da exclusão, da triste exclusão da população negra no Brasil. Então, intencional ou não, é a realidade que se impõe. Estávamos falando disso, né? É uma realidade que bate a nossa cara e mostra, olha aqui, ó. Somos assim. Olha como reagimos a essas situações. Pode não ter a intenção de ofender, mas ofendo. Eu só queria lembrar, então, uma frase pra fechar, ali, que faz parte da cultura americana, que é pedras e paus podem me machucar, mas palavras não me atingem. Então, um pouco menos importância nas palavras, mas nos atos. Vamos atrás dos verdadeiros racistas que cometem atos de discriminação.